BNI, abrindo caminhos para o desenvolvimento. Boa noite, já está na hora do Semanário Econômico. Na presente edição vamos dar um olhar mais profundo a um setor que tem estado a emergir com alguma consistência no panorama econômico e social do país. Falo do setor das energias renováveis. Do modo mais específico, vamos olhar para um subsetor que é o mercado das energias fora da rede. Trata basicamente do fornecimento de sistemas de energias domiciliares, sistemas solares de energias solares, normalmente conhecidas pela abreviação SSD. E tenho para o efeito o diretor-geral da Engie Energy Access, uma empresa que muito recentemente redefiniu o seu posicionamento no mercado moçambicano e tem estado bastante proeminente na penetração neste ramo, de alguma dificuldade de penetração, diga-se, mas há uma aposta da Engie no setor energético em Moçambique. Luke, bem-vindo ao Semanário Econômico, boa noite mais uma vez. Nos últimos 2 anos, investidos 6 milhões de dólares, 50 mil clientes já alcançados. Para este ano, a Engie Energy Access pretende acrescentar ainda este ano mais 15 mil clientes, ultrapassando neste período já os 250 mil clientes, ou mais ou menos, se os dados não me atritoam. Diga-me qual a motivação da Engie Energy Access com relação ao mercado moçambicano neste tipo de serviços, de produtos e de negócio? A Engie Energy Access tem uma meta interna a dar energia limpa para mais de 25 milhões de pessoas em África antes do ano 2025. Então, o Moçambique é um dos nossos 9 países e temos metas muito ambiciosas para eletrificar casas em Moçambique, para fazer uma parte da nossa meta em toda a África. Neste momento, como é que a Engie tem estado, digamos assim, a financiar a sua expansão no mercado moçambicano? Conhecidas as dificuldades que são ou que enfrenta este tipo de trabalho, ao trabalhar com o segmento rural, é um segmento que, em princípio, tem pouca predisposição e capacidade para pagar. Como é que é a penetração neste mercado? Sim, há duas coisas importantes a falar. Primeiro é que a Engie é um dos fornecedores de energia mais grande no mundo. Então, a Engie tem capital sustentável para ajudar-nos a expandir aqui em Moçambique. Mas temos problemas de acessibilidade ainda. Moçambique é nossos clientes em Moçambique são muitos rurais. Eles têm rendas baixas, muitas casas. E dos nossos novos países em África, Moçambique, nossos clientes de Moçambique têm a capacidade de pagar mais baixo em todos os países. Então, temos de melhorar a acessibilidade dos nossos produtos para eles. Por isso que os subsídios estão muito importantes. E agora temos 3 doadores grandes. Vamos fazer um programa de GIZ, é a Fundação de Desenvolvimento da Comunidade aqui em Moçambique. A Brilho é um programa da UKAID. E também a COSV, é um programa do governo italiano. Estes subsídios ajudam-nos a baixar nossos preços. E nós passamos todo o valor aos nossos clientes para melhorar a acessibilidade dos nossos produtos.
E isso ajudou-nos muito em nossa expansão até agora. E quais são os planos de expansão neste momento? Vamos lá dizer que nos últimos 2 anos atingiram este marco. Nos próximos 2 ou 3 anos, qual virá a ser a realidade da Engie Energy Access em Moçambique? Esperamos ultrapassar 250 mil casas iluminadas nos próximos 2, 3 anos. Agora já temos operações em 8 províncias. Estamos em Maputo, Gaza, Inhambane, Manica, Tete, Zambésia e Nampula, mas nós continuaremos a expandir para Sofala e Niassa também. Qual vai ser o impacto do MySol, que foi o produto que lançaram recentemente? O impacto de MySol é que nossos produtos podem parar de usar formas de energia tradicionais e sujas nas suas casas. O maior de nossos clientes usam velas e querosene nas suas casas para iluminar na noite. Estas formas de energia são sujas e causam problemas de respiratórios saúde, até. respirador também. Pois. Bem, já lá vamos então aos desenvolvimentos sobre este assunto mais adiante ainda nesta edição. Estas foram as questões iniciais para seguir ainda na presente edição do Semanário Econômico. Para já, chamo a sua atenção às manchetes informativas da presente edição. O financiamento à agricultura continua uma problemática e configura uma das maiores controvérsias econômicas do país. Há um tema que é muito importante, ganharmos a consciência que o sistema financeiro que sustenta, ou que deveria sustentar a nossa economia, está alheio ao setor da agricultura. Para o PNI, as linhas de crédito Covid-19 evidenciaram e confirmaram as dificuldades existentes no que ao financiamento à agricultura diz respeito. Os dados apresentados nas estatísticas da linha de crédito Covid-19 conduzem-nos a uma falsa ideia de que pouca atenção deu-se ao setor, mas não constitui a verdade. Primeiro, referir que Moçambique tem um grande potencial para a aquacultura. Moçambique, com o potencial que tem, pode não depender do abastecimento externo em pescado. Isso para dizer que nos próximos tempos a tendência vai se reverter e vamos ter muita produção para a aquacultura. Nós temos estado a orientar os pescadores para que também não dependam da pesca selvagem, porque a pesca selvagem tem os seus limitantes. Porque há uma sobrepesca e acaba tendo... E, aliás, há áreas em que os próprios pescadores dizem que nós, no passado, nós tínhamos muita produção aqui, é que usam redes mosquiteiras, usam malhagem não recomendada. E há áreas que até usam sacos de arroz para fazer a pesca. Então, estamos a pôr em causa a própria sustentabilidade do recurso, porque se nós pegarmos os juvenis e até as larvas, naquela área, depois de um tempo, não vamos ter a produção. Então, nós temos orientado os pescadores para ir àquilo que é a aquacultura. De uma forma gratuita, o setor está a dar capacitação aos pescadores. É lugar comum e tema recorrente nos desafios da nossa economia discutir a problemática do financiamento à agricultura. Vamos, nesta edição, trazer algumas ideias à volta deste debate que teima em persistir e que não nos deixa com uma solução à vista na perspectiva de encontrar um modelo de financiamento adequado para a agricultura. Tem diversos fatores, alguns que têm a ver com os planos de negócios que são apresentados, a sustentabilidade desses planos de negócios. E tem a ver com literacia bancária
fundamentalmente dos pequenos agricultores, para poderem ter a ver com colaterais, apresentação de colaterais para avançar com financiamentos. O desenvolvimento urbanístico que acontece um pouco em todo o mundo e na nossa realidade em concreto também, cria uma série de constrangimentos, especificamente no que diz respeito às áreas da mobilidade e do saneamento. Mas estes constrangimentos também têm sido fonte de oportunidade para empreender e inovar. É esta história que trazemos de jovens que se debruçaram sobre esta realidade e avançaram com empreendedorismo e inovação em soluções que contribuem para facilitar a mobilidade urbana, particularmente ao nível da área metropolitana de Maputo. É esta a história do Chapita que lhe contamos hoje na nossa rubrica Startup, Empreendedorismo e Inovação. O desenvolvimento urbanístico, que tem sido característico das sociedades modernas a nível mundial, tem feito com que a mobilidade nas cidades seja um dos aspectos de maior preocupação por parte dos gestores das urbes e dos governos de uma forma geral. É uma realidade cada vez mais desafiadora, sobretudo se tiver em conta que tem se verificado progressivamente uma elevada concentração de instituições, pessoas e veículos nas cidades. Problemas como o engarrafamento, a falta de integração entre diferentes meios de transporte e ineficiência na gestão, planeamento, financiamento e operação dos sistemas de mobilidade são alguns dos principais problemas que as cidades enfrentam. Entretanto, esses problemas e ao mesmo tempo desafios ocorrem numa época em que o desenvolvimento tecnológico tem vindo a possibilitar a resolução dos mesmos. Investimentos em tecnologias têm sido a panaceia. Hoje é possível, através de um telemóvel, obter informações de quase tudo o que se passa numa cidade. É a combinação dessa necessidade de otimizar o tempo de mobilidade numa cidade e o advento tecnológico que despoletou em 2 jovens moçambicanos uma ação inovadora e empreendedora que resultou na solução a que foi atribuída o nome de Chapita. Uma solução inovadora que surge num contexto em que a mobilidade urbana na área metropolitana de Maputo é desafiante devido ao crescente número de autocarros, pessoas e viaturas particulares. Nós sempre achamos que quem vai desenvolver a África, quem vai desenvolver Moçambique somos nós e as soluções partem de nós, porque os problemas são nossos. Nós, melhores do que ninguém, conhecemos quais são os nossos problemas e nós, melhor do que ninguém, saberemos como resolver os nossos problemas. É assim que surge o Chapita. Maputo e Matola juntos têm 3 milhões de habitantes, mais de 300 autocarros. Estima-se que o tempo de espera por um autocarro numa paragem é, em média, 30 minutos, o que é excessivo. Ao abrir o aplicativo, ele apresenta um mapa e neste mapa o geoprocessamento do telemóvel encontra num raio de 2 km os autocarros mais próximos em funcionamento e podendo clicar em cima de cada autocarro tem-se a informação da rota, informação da matrícula e da via, porque das diversas rotas que existem também diversas vias. Podendo, ao clicar por cima da ativação da notificação, receber a lista das paragens associadas a esta rota e solicitar que seja então lhe enviado uma notificação quando o autocarro estiver a passar. Por hipótese, escolher aqui o Sináfrica, a Guerra Popular, a Junta
e o jardim. Clicando em ativar, recebe aqui uma informação de que as paragens selecionadas já foram ativadas com sucesso e assim que o autocarro passar por estas paragens, eu receberei uma notificação. É possível procurar um autocarro específico através da lista dos autocarros. É possível também procurar autocarros por rota, através da lista das rotas, e também é possível também localizar paragens. E mais, ter informação do estado dessa paragem. Mais do que isto, é possível, dentro do aplicativo, localizar instituições públicas relevantes. Dentre elas, nós temos cartórios, ministérios, embaixadas e consulados, tribunais, direções, entre outros. Ao clicar, por exemplo, aqui no Ministérios, é possível ter a informação do próprio Ministério, que está disponível na internet, tudo sobre o Ministério do Gênero, Criança e Ação Social na internet, bem como as direções também de chegada até ao Ministério, podendo ativar o GPS que leva-nos até a instituição. Este sistema permite igualmente aos gestores das frotas efetuar em tempo real o controlo dos autocarros e das condições da sua mobilidade. O controle do sistema é feito através desta dashboard, onde nós temos a informação de toda a rede estrutural, desde os autocarros que estão neste preciso momento em funcionamento na rede, os autocarros que estão fora de serviço, que tem uma média de 4 horas para cima. Em cada um destas figuras conseguimos ter a informação em tempo real, que é da matrícula do autocarro, a respectiva rota, podendo rastrear o mesmo, saber em que velocidade está. Ed Massinga e René Menezes são os dois jovens empreendedores e mentores da iniciativa Startup Chapita, que permite aos operadores, gestores, passageiros e utilizadores consultar a partir do telemóvel a localização dos autocarros em tempo real. Nós sempre imaginamos como é que seria Moçambique no dia que tiver um metro onde tu podes sair da Matola para o Marraquene em 4,5 minutos. Nós imaginamos o que é estar num país ou numa cidade onde, ao andares pela cidade, o teu telefone conecta-se automaticamente à internet e em tempo real começa a receber as informações da sociedade, as informações do tráfego, as informações referente à saúde, à educação e tudo mais. Mas isto tudo nós apenas não idealizamos, nós procuramos também formas de implementar estas soluções. Nós estamos agora na era digital, estamos no Big Data e sabemos que a tecnologia é um grande aliado para o desenvolvimento de uma sociedade. É um grande aliado para trazer soluções. Por detrás do core de Chapita estão só jovens moçambicanos, todos menos de 35 anos e tudo mesmo feito por moçambicanos. Foi naturalmente criando certos tipos de desafios, de coisas que nunca foram feitas, de coisas que nunca nem sequer sabiam da existência. Tivemos cá um desafio de juntar vários devs, né, da sociedade, onde eles próprios enfrentavam várias dificuldades. Muitos deles acabaram aprendendo muita coisa neste ciclo, que eram noites adentro, por vezes trabalhamos até as madrugadas. Este tipo de projetos, a receptividade é um pouco reduzida, porque naquilo que é o quadro de diretrizes do nosso país, são pessoas já de uma certa idade, que vê tecnologia, não todos, né, naturalmente, mas vê tecnologia não como muito pelo lado amigável, né? Há aquela tendência, mesmo por existir outros projetos falhos, né? Com que seria mais um falho. Os criadores do Chapita apontam por uma multiplicidade de desafios na implementação deste sistema. Entre os fatores críticos do sucesso deste sistema, é importante perceber que, diferente de muitos outros sistemas, a nossa plataforma, nós temos que criar a plataforma, temos dispositivos, ou seja, equipamento de interconexão digital que comunica-se com esta plataforma e depois temos, por outro lado, os nossos utilizadores que vão consumir a informação que é produzida por essa plataforma. E mais, essa informação que é produzida por essa plataforma é uma informação que deve ser sempre atualizada, porque um autocarro que faz uma rota, tem que se ter em atenção a isto, que os autocarros são mais de 300 autocarros que fazem diversas rotas e todos os dias podem ter a certeza ou um autocarro cometeu um acidente, ou um autocarro avariou, ou N coisas acontecem todos os dias. Então, nós temos que ter sempre
funcionários, colaboradores que estão a fazer a atualização de um autocarro que deixou de fazer uma rota e vai fazer uma outra rota. Um autocarro que entrou para uma oficina e um autocarro que saiu da oficina, e ao mesmo tempo temos que ter a plataforma a atualizar estes dados. Temos que ter a plataforma em tempo real a comunicar-se com os nossos utilizadores. Mais do que isso, nós temos os dispositivos que estão instalados dentro dos autocarros que também deve-se fazer a respectiva manutenção e mecânica desse sistema. Então, como pode imaginar, existe uma complexidade para conseguir manter o sistema vivo e latente muito forte. Com um custo estimado de cerca de $230 mil, a ideia envolveu, durante a sua concepção, alguns atores que deram um certo tipo de apoio, como é o caso da incubadora de negócios do Standard Bank, uma estrutura concebida para fomentar o empreendedorismo e fortalecer todo o ecossistema empresarial através da promoção da inovação. Ter passado pela incubadora de negócios do Bank foi uma experiência que agregou muito valor à nossa solução. Primeiro, pela característica do Standard Bank ser um banco internacional, e a incubadora do Standard Bank ter participado também já de muitas startups, então nós já tínhamos ali um know-how de como escalar a nossa solução de uma forma empresarial, mais consciente e mais inteligente acima de tudo. Nós tivemos esse background deles, tivemos também um suporte de marketing muito forte, porque não há melhor coisa que tu dizeres que, olha, eu sou o criador do Chapita, sou o criador do Famba, seja o que for, entras para o Google, só escreveres o nome dessa solução. E o que aparece lá e o que aconteceu foi quando tu escreveste Chapita, aparecia lá Chapita, venceu Seed Stars, Chapita, Standard Bank, Chapita. Então aquilo foi muito forte e começamos a ter muitos contactos a partir dali. Sem contar com o próprio suporte financeiro que eles também deram. Ou seja, os custos na nossa infraestrutura, de manutenção da infraestrutura, eles comparticiparam nos custos de manutenção da infraestrutura. São muito fortes mesmo. E eles conseguiram participar nisto. E isso ajudou-nos bastante. Neste momento nós já estamos em conversações com algumas entidades angolanas e também com o município da Beira e de Nampula, que é para fazermos o escalonamento da solução para Beira, para Nampula e também para fora, concretamente para Luanda. A vontade é sim que o próprio sistema de mobilidade evolua. Por exemplo, nós temos na zona norte, concretamente Quilimane, por exemplo, cidades que usam muito a bicicleta. Nós gostaríamos também de trazer essa mobilidade cá mais para o sul. Como empreendedores, os criadores do Chapita acreditam que o desenvolvimento de ideias inovadoras é importante para o país e, apesar de desafiante, é possível desenvolver em Moçambique ideias empreendedoras, viáveis e sustentáveis. O impossível é uma questão de opinião. Se a pessoa tem isso em perspectiva, acredita no seu sonho, em primeiro lugar, existe aquela coisa que vão fazer só pelo dinheiro. Existe acreditar que a solução sim é possível, que a solução sim é para ajudar. Então acreditem, corram atrás e simplesmente juntem-se com pessoas que acreditam ou têm a mesma visão que vocês. É importante que quando nós desenhamos uma solução para uma sociedade, possamos encontrar nessa solução o valor agregado, porque é aí onde está o ponto. Eu sou Ed Massinga, MBA profissional, criador de Chapita, o maior sistema inteligente de intercâmbio digital para transporte público de passageiros e mobilidade urbana. Eu sou René Menezes, engenheiro informático, criador da Chapita, e convido-vos todos a participar nessa experiência. Há um banco em Moçambique que abre caminho para o desenvolvimento do país. Ajuda Moçambique a andar para a frente, construindo as ligações para o futuro. Respeita o potencial dos recursos naturais, colocando-os ao serviço dos moçambicanos. Pulsa com a energia da nossa terra, fazendo-a crescer com mais eficiência. Semeia a esperança, preparando um futuro próspero. Promove a inovação, dinamizando a economia e criando novas oportunidades de negócio. BNI é o banco que faltava. É o banco que faz a diferença. BNI, milhões de braços, uma só força.
O financiamento à agricultura constitui uma das maiores controvérsias econômicas do país e um dos maiores desafios econômicos simultaneamente do nosso país. Sem uma solução eficiente e eficaz à vista, o setor da agricultura continua a enfrentar sérios constrangimentos no que diz respeito ao financiamento sustentável. Uma espécie de travessia de deserto neste domínio. Do lado dos bancos comerciais, o elevado risco do crédito associado ao setor tem sido apontada como a razão inibidora da impossibilidade de canalização de crédito de forma mais espessa e abrangente ao setor da agricultura. O governo tem vindo a lançar mensagens sobre este tema no evento público recente. O ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Celso Correia, disse mesmo que o sistema financeiro nacional tem se colocado alheio ao processo de financiamento à agricultura, mas não só. Disse o governante que os bancos comerciais não têm estado a financiar os setores produtivos da economia de uma forma geral. O financiamento à agricultura continua uma problemática e configura uma das maiores controvérsias econômicas do país, que urge serem resolvidos, sobretudo tendo em conta o peso deste ramo na estrutura econômica de Moçambique. O Inquérito Agrário Integrado de 2020, recentemente publicado pelo MADER, revela que apenas 0,6% dos produtores é que têm acesso ao financiamento. É uma realidade desoladora para um setor ao qual se é atribuído papel basilar na economia. O financiamento à agricultura representa, assim, um dos maiores desafios econômicos do país e que carece de devida abordagem. O ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Celso Correia, disse recentemente que o sistema financeiro permanece alheio às necessidades de financiamento da agricultura. Também há um tema que é muito importante, ganharmos a consciência que o sistema financeiro que sustenta, ou que deveria sustentar a nossa economia, está alheio ao setor da agricultura. E acho que esta é a palavra correta. Eu, como Ministro da Agricultura e ex-membro deste sistema financeiro, não posso criticar muito o sistema financeiro. Então, costumo dizer que o nosso sistema financeiro na região vive no futuro. É um sistema do futuro, mas no presente está ausente daquilo que são as grandes, ainda ausente daquilo que são as grandes preocupações da maioria da população da região. Mas não é justo pôr esta responsabilidade somente nos responsáveis do setor financeiro. Olhamos para os indicadores e se olharmos somente para os indicadores, assim poderemos fazer. No caso de Moçambique, só 0,6% é que tem acesso a crédito. Na região não temos estatística apurada, mas os números não devem andar muito longe disso. Portanto, temos um setor financeiro orientado para o consumo, orientado para os serviços e até para a industrialização, com razões óbvias, mas a lógica de desenvolvimento, em particular do setor agrário, tem que ser refletida e profundamente refletida. Temos um quadro que permite o surgimento de instituições de desenvolvimento, mas talvez como governos temos que tentar aprender com a trajetória e perguntar-nos se de facto fizemos aquilo que tínhamos que fazer ou o possível para termos essas instituições de desenvolvimento. Ouvidos alguns bancos comerciais sobre as dificuldades de financiamento ao setor, estes afirmam que é um risco elevado do crédito à agricultura que tem inviabilizado a canalização mais expressiva de crédito a este setor. Tem diversos fatores, alguns que têm a ver com os planos de negócios que são apresentados, a sustentabilidade desses planos de negócios. E tem a ver com literacia bancária, fundamentalmente dos pequenos agricultores, para poderem, tem a ver com colaterais, a apresentação de colaterais para avançar com financiamentos. E todos estes fatores condicionam também, na análise de risco, as propostas de projetos que aparecem. Por isso, poucos projetos passam este filtro para o financiamento. Mas não seria a versão, portanto, são as condições para financiar,
projetos que tenham sucesso, tenham êxito e sejam sustentáveis para os proponentes. É preciso enquadrar um pouco, perceber um pouco como é que está estruturada a agricultura em Moçambique. Nós temos cerca de 90% dos produtores são pequenos. Eles estão no fundo da pirâmide, com todos os condicionalismos que nós conhecemos neles. Tem fraco acesso ao mercado, não possuem garantias que possam ser usadas no empréstimo bancário, usam baixa tecnologia, sistemas de irrigação, insumos. Isto tudo impacta a capacidade deles de obterem o financiamento. Encarece, digamos assim, o financiamento para este grupo. A Federação Nacional das Associações Agrárias, FENAGRE, também reconhece o exíguo financiamento que é dirigido ao setor agrícola e, portanto, de modo a reverter este cenário, considera que o associativismo entre os produtores e a introdução de seguro agrícola seriam aspectos fundamentais nessa perspectiva de encontrar mais e melhor financiamento para a agricultura. Em relação a como é que nós podemos fazer isto, como é que podemos ter aqui ele a beneficiar-se, primeiro tem que estar associados. É a regra básica. Mas a associação não permite o financiamento direto. Então nós temos que ir para o cooperativismo moderno. O cooperativismo moderno vai permitir que seja possível financiar este pequeno agricultor. Então nós somos a favor do cooperativismo moderno para ser possível a banca apoiar. Mas, ao mesmo tempo, é preciso tirar este mito que a agricultura é o risco. É possível ter lucros com a agricultura. Então, o seguro agrário é necessário, que a gente, esta cultura do próprio agricultor ter seguros, não é feito em 2, 3, 4 anos. É preciso vários exemplos como esses e é preciso mais tempo, 5 a 10 anos, para mudarmos a maneira como a gente vê a agricultura. Mas nós precisamos de seguro agrário. O BNI, entanto que instituição de crédito de desenvolvimento, comenta e recomenda sobre esta discussão que seja estabelecido um mecanismo multifacetado que aborde as questões do financiamento à agricultura de uma forma consistente e sustentável. Para o BNI, as soluções financeiras com capacidade de promover a transformação estrutural da nossa agricultura devem ser combinadas e não exclusivamente pela via da banca comercial, de modo a que esta solução tenha características tais do ponto de vista de abrangência e adequação ao perfil de risco e retorno associado à atividade agrícola no nosso país. Para o BNI, as linhas de crédito Covid-19 evidenciaram e confirmaram as dificuldades existentes no que ao financiamento à agricultura diz respeito. Com efeito, a absorção das linhas de crédito Covid-19 revelam que na distribuição do crédito por setores, o comércio lidera com 29%, seguido pela avicultura e pecuária com 16%, o setor do turismo 9% e apenas 5% para a agricultura. Para esta instituição de crédito de desenvolvimento e banca de investimento, o alto risco a que está associada a agricultura e a fraca literacia financeira dos agricultores constituem os principais inibidores da alocação de soluções financeiras para o setor agrário. Os dados apresentados nas estatísticas da linha de crédito Covid-19 conduzem-nos a uma falsa ideia de que pouca atenção deu-se ao setor. Mas não constitui a verdade, isto porque cerca de 80% dos pedidos de financiamento recebidos para o setor agrário destinavam-se a inícios de atividade, startup, e esse não era o principal objetivo destas linhas. Tinha como principal objetivo mitigar os efeitos nefastos da pandemia, reduzindo, evitando o despedimento de pessoal e também com grande enfoque na expansão de projetos no setor agrário. Por exemplo, se temos um produtor que está a explorar uma área de 10 hectares e que pretenda expandir a sua produção para 20 hectares, aumentando o número de postos de trabalho diretos, sazonais,
se temos um produtor de frangos que tem um aviário que quer aumentar mais 2 pavilhões, esses é que eram os verdadeiros objetivos desta linha. Debruçando sobre a busca de soluções que permitam ultrapassar os constrangimentos no financiamento da agricultura, o BNI concorda que a introdução de um setor agrícola seria uma medida que poderia amenizar o risco de inadimplência a que está atrelada à concessão de crédito aos agricultores. Seria uma decisão assertiva para o setor agrário a nível nacional. Referir também que já temos algumas experiências com algumas seguradoras nacionais como a IMOSE, já temos algumas experiências com algodão, temos algumas experiências também com a Olar de seguros, que tem alguns projetos pilotos a correr através de um programa que foi feito com a Phoenix Seeds, onde o produtor, ao aderir às sementes fornecidas por esta empresa e em caso de registro de algum sinistro, tem direito de receber o mesmo pacote, não é, na próxima campanha, sem precisar pagar nada, porque a Phoenix e a Olar já firmaram um contrato. E olhando também para o nível do continente africano, países como a Zâmbia, Quênia e Etiópia já estão a usar este seguro. Importa referir que é com também um apoio do Estado, mas em regime de subvenção, e replicar este seguro agrícola para Moçambique só nesses termos. Dados recentes do Instituto Nacional de Estatística indicam que do total do crédito à economia, que é de cerca de 241 mil milhões de meticais, o setor da agricultura recebe apenas 7,5 mil milhões de meticais, o que representa nada mais, nada menos do que 3,2%. O setor bancário, em particular, provê crédito à agricultura em apenas 10% do total da sua carteira de crédito. Moçambique possui um enorme potencial para o desenvolvimento de projetos de energias renováveis das mais diversas fontes, desde a energia solar, a hídrica, a eólica, a biomassa e até a geotérmica. De acordo com o Atlas das Energias Renováveis de Moçambique, o país tem um potencial de produção de mais de 23 mil gigawatts. Todavia, projetos prioritários neste setor, até agora identificados, têm o potencial de explorar apenas cerca de 7 mil megawatts. Estes dados atestam as oportunidades, a atratividade, mas também os desafios do setor. Luke Hodgson, mais uma vez, bem-vindo ao Semanário Econômico. A minha primeira questão é para vocês, os operadores deste mercado. Qual é o ambiente prevalecente de mercado para a indústria ou os serviços de energia solar pré-paga ou domiciliária em Moçambique? Muito obrigado pelo convite, novamente. O ambiente da indústria agora é muito diferente que 3 anos atrás. Em realidade, a indústria de Paygo Solar começou em Moçambique no ano 2017, com 2 empresas a tentar operar no mercado. Nos primeiros 3-4 anos, apenas 20 mil sistemas foram vendidos. Mas desde o ano 2020, nós vendemos mais de 100 mil sistemas. E a diferença é os subsídios que os doadores... E quantas pessoas ou famílias foram alcançadas no global neste período? Em Moçambique, sim. Acho que o número é acima de 120 mil casas iluminadas agora. Existe a meta de atingir 4 milhões de pessoas
até 2030 no contexto do acesso universal, desta meta do acesso universal à energia. A indústria de energia solar pré-paga está preparada para dar o seu contributo no cumprimento desta meta? Está em condições de cumprir esta meta, tendo em conta as circunstâncias e as condições todas presentes no mercado? Sim. A indústria de paygo solar pode contribuir muito para esta meta, mas depende três coisas. Primeiramente, os subsídios que agora estamos a receber para baixar nossos preços e melhorar a acessibilidade dos nossos produtos para os nossos clientes, tem de continuar para 2 anos, no mínimo, mas também para ajudar a indústria a continuar a alcançar estes clientes em áreas remotas, clientes com rendas baixas. É muito importante que o governo introduza incentivos fiscais. Agora, os subsídios têm mais ou menos o mesmo valor que a IVA e as taxas de importação que nós pagamos para cada sistema. Então, os subsídios estão a reemplaçar este valor. Sim, porque a indústria não se pode manter sustentável na base de subsídios, mesmo porque permanecendo os subsídios a longo prazo pode criar distorções no mercado. É preciso que o próprio negócio atinja massa crítica e possa prosseguir de forma autossustentável. Sim, e nós podemos atingir uma massa crítica em 2 anos com os subsídios que já são dedicados para a indústria. Mas nós não podemos continuar a expandir com a mesma velocidade sem outros incentivos. Nós podemos criar uma empresa autossustentável com uma taxa de crescimento baixo cada ano, com uma massa crítica de 250 mil clientes. Mas para continuar a alcançar clientes, 4 milhões de casas, o governo precisa nos dar incentivos fiscais para continuar a ter preços baixos para estas famílias. De que é que estamos a falar concretamente quando se refere aos incentivos fiscais? Isenções de IVA, isenções de taxas de importação. São as 2 coisas. Agora, estamos numa época estranha, onde um gerador diesel tem isenções fiscais, mas sistemas solares não têm. É de certa forma contraproducente, porque o diesel até é uma energia suja, digamos assim, e o sistema solar é uma energia limpa, portanto está no contexto da transição energética. É importante também dizer que nossos sistemas estão em infraestrutura de energia para as zonas onde EDM tem dificuldades a alcançar. Há um peso social também aí. Sim, então nenhum país acabou de distribuir energia para todas as áreas sem isenções, sem incentivos do governo. O governo sempre deve ajudar para... E até que ponto as atuais taxas oneram os custos do fornecimento dos sistemas de energia solar? O impacto ao cliente do IVA e taxas de importação para o nosso sistema básico é mais ou menos 5 mil meticais, que nós dividimos em 2, 3 anos para as prestações do cliente. Então, faz a diferença entre 500 meticais por mês e 300 meticais por mês. Isto é significativo porque estamos a falar de um segmento de mercado, de um cliente-alvo, de um consumidor com limitada capacidade de pagar e pouco até vontade de pagar. Sim, tem um impacto muito grande. Quando nós lançamos vendas aqui em Moçambique, nós vendemos com uma taxa mensal de 500 meticais. Nós tivemos problemas, dificuldades a alcançar clientes. Quando nós reduzimos
o nosso preço até 300 meticais por mês. Nossa taxa de vendas, nossa velocidade de vendas aumentou 5 vezes. Impressionante. 5 vezes. E este ano nós reduzimos novamente até 240 meticais por mês. Nós vimos uma aumentação de 5 vezes novamente. Então, nós começamos a vender no mercado com 1.000 vendas por mês. Esta redução entre 500 meticais por mês até 240 meticais por mês significa uma aumentação de vendas de 25 vezes. Certamente os industriais da indústria de energia solar já fizeram chegar esta preocupação junto do governo, nem que seja nomeadamente através da Associação Moçambicana das Empresas de Energia Renovável, AMER. Quais são as respostas que têm ou quais são, na vossa percepção, as dificuldades que há de remover estas taxas e impostos e tornar este produto mais acessível? Primeiramente, a lei atual de energia foi criada no ano 1998, mais ou menos. Não reflete um mercado com fornecedores privados. Só menciona EDM. Okay. Então, agora, nossos sistemas são tratados como eletrônicos de consumidor. Não são tratados como infraestrutura de energia. E a primeira coisa que deve mudar é isso. O governo deve tratar sistemas solares domésticos como infraestrutura. É preciso rever o regulamento neste momento. E há algum sinal de que esse regulamento venha a ser revisto a curto prazo? Sim. Nós já tivemos conversas muito construtivas com a Miremi, a RENI e a FUNAI. Eles estão a trabalhar muito duro a revisar este regulamento. E qual é a contrapartida que o governo vai ter? Qual é a compensação para o governo? Qual vai ser o impacto para o governo ao preterir destas taxas nos sistemas de energia solar? O impacto, primeiramente, é o número de casas iluminadas. O governo tem uma meta muito ambiciosa de Proenergia, a iluminar 4 milhões de casas antes de 2030. E o impacto desta indústria é muito dependente dos preços que nós podemos oferecer aos nossos clientes. Sem subsídios, sem incentivos, esta indústria pode alcançar mais ou menos 600 mil casas. Com incentivos e os subsídios que agora estamos a receber, nós podemos alcançar mais de 2 milhões de casas. É importante perguntar se estas casas são fáceis para a EDM alcançar. Elas são muito remotas, elas não usam muito energia e talvez faz mais sentido oferecer eles sistemas solares domésticos. Pois então, relativamente aos outros países africanos, qual é a situação de Moçambique neste aspecto? Quer do ponto de vista do ambiente, das políticas para o setor, quer do ponto de vista até de crescimento deste mercado da energia solar pré-paga? Então, a ENGIE Energy Access tem operações em 9 mercados, 9 países em África. Moçambique é só um mercado sem isenções de IVA ou taxas de importação. Cada outro país tem um dos 2 isenções. Então, isso significa que em Moçambique, nossos produtos sem subsídios estão mais caros que em todos os outros países. E, ao outro lado, africanos. Mas os clientes também têm a capacidade de pagar mais baixa. Então, é uma situação muito difícil. E neste momento, tirando a questão dos subsídios e tendo presente ainda esta situação das taxas incorridas para os equipamentos, para os sistemas solares, como é que vocês
os industriais desse setor lidam com estas adversidades, com estes obstáculos que enfrentam? Porque na mesma estão no mercado, quer seja pela via dos incentivos. Disse que os incentivos vão durar pelo menos mais 2 anos por parte dos vossos doadores, é esse compromisso, não se sabe se prolonga ou não. A questão das taxas está dependente ainda da revisão, do ajustamento dos regulamentos. Qual é o vosso incentivo neste momento para permanecer no mercado? Agora é a chance de incentivos, é os subsídios que estamos a receber agora. Moçambique é um mercado com muito potencial, com 4.000 casas sem energia e 4.000 clientes potenciais que nós podemos criar um negócio com esses. Então, o potencial é grande, mas agora nós podemos criar esta base de clientes com massa crítica para sustentar uma empresa de médio tamanho. Mas para crescer mais, para investir mais e criar uma empresa grande aqui, os incentivos são fundamentais, são críticos neste momento para a continuidade desta atividade. Luke Ongson, muito obrigado por estar aqui no Semanário Econômico. Continuaremos a acompanhar o desenrolar desta situação, as vossas atividades e, fundamentalmente, os impactos nos vossos clientes-alvos com o acesso à energia limpa que têm proporcionado, e desejo os maiores sucessos para vocês. Muito obrigado. Ficamos por aqui relativamente ao nosso segmento da atualidade. É tempo de fazermos uma curta pausa. Não saia daí, voltamos já já. Há um banco em Moçambique que abre caminho para o desenvolvimento do país. Ajuda Moçambique a andar para a frente, construindo as ligações para o futuro. Respeita o potencial dos recursos naturais, colocando-os ao serviço dos moçambicanos. Pulsa com a energia da nossa terra, fazendo-a crescer com mais eficiência. Semeia a esperança, preparando um futuro próspero. Promove a inovação, dinamizando a economia e criando novas oportunidades de negócio. BNI é o banco que faltava. É o banco que faz a diferença. BNI, milhões de braços, uma só força. Vamos, nesta altura, então, às informações do mercado. Vamos nos deter agora sobre a tendência do nosso sistema financeiro e a performance das commodities na última semana, particularmente. Vamos à inteligência de mercado relativa à semana de 9 a 13 de agosto de 2021. Com efeito, mantém-se a tendência depreciativa branda do metical face ao dólar. O metical depreciou em apenas 0,03%, saindo de 63,64 no fecho da última sessão semanal para 63,66 meticais por unidade do dólar no fecho da presente sessão semanal. A manutenção das taxas de juros em alta, conjugada com o incremento do volume da oferta de liquidez em dólar no mercado cambial provenientes da tendência do aumento de compras de dívidas dos bancos comerciais, estão a contribuir para este ritmo de depreciação do metical. Dados macroeconômicos positivos relativos ao mercado laboral norte-americano impulsionam a valorização do dólar. Das 6 moedas que compõem o índice do dólar, o euro foi a que mais se destacou, tendo esta moeda depreciado face ao dólar para níveis de 1,1730 dólares por euro, atingindo assim um dos seus níveis mais baixos dos últimos 4 meses. A relativa estabilidade macroeconômica interna permitiu o aumento das reservas internas líquidas para 6 meses de cobertura e a estabilidade da inflação ao situar-se em média em 4,16%, abaixo dos 5% previstos para o ano 2021.
As taxas médias dos principais instrumentos de dívida estão fixadas a 12,98% para as obrigações Tesouro, 14,75% para as obrigações privadas. No que diz respeito ao mercado de ações, nos extremos, em termos de cotações, situa-se a empresa Revimo com o maior preço de 12.750 e as empresas To Business e HCB com os menores preços de 1 e 2,3 meticais, respectivamente. Estavam cotados na Bolsa de Valores de Moçambique 56 valores mobiliários, dos quais 36 obrigações Tesouro, 9 obrigações privadas, 11 ações e 0 papel comercial. A capitalização bolsista a 12 de agosto foi de aproximadamente 123,16 mil milhões de meticais, 1,16% abaixo da registrada no passado dia 5 de agosto, que foi de 124,61 mil milhões de meticais. Dados e perspectivas macroeconômicas norte-americanos colocam uma pressão negativa sobre o ouro, fazendo com que o metal amarelo fosse transacionado em baixa. Com efeito, o ouro iniciou o mês em alta ligeira, a ser transacionado em volta de 1.811,13 dólares por onça e após isso oscilou num corredor estreito entre 1.825 e 1.790 dólares norte-americanos por onça, fechando o mês em alta aos níveis de 1.825 dólares por onça. Restrições de viagens no continente asiático para a contenção do alto nível da propagação da variante Delta do Covid-19, juntamente com a valorização do dólar, impulsionam negativamente os preços do petróleo. Caminhamos para o final, mas com tempo ainda para trazermos o resumo das principais histórias informativas e de análise que trouxemos na presente edição. O financiamento à agricultura continua uma problemática e configura uma das maiores controvérsias econômicas do país. Há um tema que é muito importante, ganhamos a consciência que o sistema financeiro que sustenta, ou que deveria sustentar a nossa economia, está alheio ao setor da agricultura. Para o PNI, as linhas de crédito Covid-19 evidenciaram e confirmaram as dificuldades existentes no que ao financiamento à agricultura diz respeito. Os dados apresentados nas estatísticas da linha de crédito Covid-19 conduzem-nos a uma falsa ideia de que pouca atenção deu-se ao setor, mas não constitui a verdade. Chegamos ao fim, resta-nos tempo para nos despedir. É um momento igualmente importante porque renovamos o convite para que esteja conosco na próxima quarta-feira, logo após o telejornal aqui na televisão de Moçambique. Despedimos-nos com um apelo renovado para que continue a tomar as devidas cautelas e precauções relativamente à pandemia da Covid-19. Assim, em especial, que nos acompanhou, despeço-me com votos de continuação de uma ótima recepção à restante programação da televisão de Moçambique. Tenham uma boa noite e até para a semana.